E se eu te dissesse que algumas das pegadinhas mais inofensivas podem, em um piscar de olhos, se transformar em tragédias irreparáveis? De acordo com dados recentes, cerca de 30% das pessoas que participam de brincadeiras arriscadas enfrentam consequências sérias e, em alguns casos, fatais. Em 2019, um jovem no Brasil perdeu a vida após uma brincadeira que parecia inofensiva, mas acabou se tornando um pesadelo. O que poucos brasileiros sabem sobre pegadinhas é que por trás de sorrisos e risadas pode existir um lado obscuro, capaz de arruinar vidas e famílias inteiras. Pegadinhas fazem parte da cultura popular, especialmente nas redes sociais, onde vídeos viralizam rapidamente. No entanto, essa busca por visualizações e risadas pode levar a situações perigosas. Um exemplo marcante ocorreu em São Paulo, onde um grupo de amigos decidiu fazer uma pegadinha com uma fake news sobre um assaltante. A situação rapidamente fugiu do controle, resultando em um tumulto que deixou feridos e, tragicamente, uma morte. Você já parou para pensar até onde uma brincadeira pode ir? Enquanto muitos acreditam que a intenção é apenas se divertir, a realidade é que a linha entre a diversão e o perigo é extremamente fina. Em 2020, uma pegadinha envolvendo um carro em alta velocidade acabou com um jovem de 20 anos sem vida no Rio de Janeiro. Ele foi atropelado por um veículo que não percebeu a cena, pois a suposta brincadeira não foi bem planejada. O que a sociedade geralmente ignora é que, enquanto as câmeras estão ligadas, a adrenalina aumenta e o senso de responsabilidade se perde. Como você se sentiria se, mesmo sem querer, fosse responsável por uma fatalidade? Estudos realizados pela Universidade de São Paulo indicam que as pegadinhas têm se tornado cada vez mais arriscadas, com um aumento de 45% em casos de acidentes graves desde 2018. A busca por mais cliques e compartilhamentos tem levado muitos a não pensarem nas consequências de suas ações. Especialistas como o sociólogo Ricardo de Almeida, do Instituto de Estudos Avançados, afirmam que a cultura da viralização contribui para a banalização do perigo. As pessoas estão se esquecendo do respeito ao próximo em nome da fama, ressalta. Em uma análise mais ampla, podemos observar que o fenômeno das pegadinhas não é exclusivo do Brasil. Nos Estados Unidos, uma série de mortes relacionadas a pegadinhas impulsionou debates sobre responsabilidade e ética. Em 2021, um jovem foi morto durante uma pegadinha que envolvia uma arma de brinquedo. O susto gerou uma reação desproporcional e, em poucos segundos, uma vida se apagou. A rápida evolução das redes sociais trouxe à tona uma nova era de comportamento irresponsável, onde o ser humano se esquece do valor da vida em busca de uma risada. Você consegue imaginar como as famílias dessas vítimas se sentem? Além disso, há uma questão cultural intrínseca que deve ser debatida. O famoso jeitinho brasileiro muitas vezes é associado a situações de improviso e descontração, mas quando isso se transforma em descaso, o resultado pode ser devastador. O que deveria ser uma diversão saudável se transforma em tragédias que poderiam ser evitadas. Enquanto isso, o público assiste, ri e compartilha, sem considerar os limites do que pode ser considerado aceitável. E você, o que acha que deveria ser feito para conscientizar as pessoas sobre os riscos dessas brincadeiras? Ao refletirmos sobre estas situações, nos deparamos com a responsabilidade coletiva em relação ao que consideramos humor. Nos próximos anos, será crucial que as plataformas de mídia e os criadores de conteúdo implementem diretrizes mais rigorosas sobre o que é aceitável. Portanto, nos próximos 12 meses, se nada for feito, podemos esperar um aumento ainda maior nas discussões sobre a ética das pegadinhas. A realidade é que as consequências de uma simples brincadeira podem ser irreversíveis e a conta sempre chega. A verdade é que, no fundo, todos nós precisamos reavaliar nossos valores e a forma como nos divertimos. Afinal, a vida é preciosa demais para ser tratada como uma peça de humor. Lembre-se, não tem almoço grátis, meu amigo. É hora de repensar o que realmente significa se divertir sem colocar a vida de ninguém em risco. E se eu te dissesse que por trás de cada risada pode estar uma tragédia prestes a acontecer? Em muitos casos, o que começa como uma brincadeira inocente acaba se transformando em um pesadelo que deixa cicatrizes profundas. O que poucos sabem é que as pegadinhas não apenas afetam os envolvidos diretamente, mas também as pessoas ao redor, amigos, familiares e até mesmo estranhos.
Quando um vídeo viraliza, a repercussão pode ser devastadora. Você já parou para pensar nas consequências que uma simples gravação pode trazer? Um caso emblemático ocorreu no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, em 2022. Um grupo de jovens decidiu fazer uma pegadinha em que simulavam um sequestro. A ideia parecia engraçada, até que um transeunte, ao perceber a cena, acionou a polícia, acreditando que realmente havia um crime em andamento. O resultado? Um tumulto generalizado, sirenes e, tragicamente, um jovem foi agredido por estar envolvido na brincadeira. O que deveria ter sido uma risada se transformou em um dia de horror. Quantas vidas foram afetadas por essa decisão irresponsável? De acordo com um relatório da Fundação Getúlio Vargas, mais de 25% dos brasileiros acreditam que as pegadinhas são apenas pura diversão, sem considerar as consequências. Entretanto, o que muitos ignoram é que, na busca por likes e visualizações, o senso de empatia se perde. Você já se perguntou como seria se você estivesse no lugar de uma dessas vítimas? Ainda mais alarmante é o fato de que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a faixa etária mais afetada por essas brincadeiras perigosas é a de jovens entre 15 e 24 anos. Essa geração, tão conectada e exposta às redes sociais, muitas vezes não percebe o quão vulneráveis se tornam quando se arriscam em nome do entretenimento. O sociólogo Tiago Martins, da USP, alerta: a busca pela validação nas redes sociais pode levar a comportamentos autodestrutivos. Você já se viu fazendo algo apenas para impressionar seus seguidores? Assim como no Brasil, nos Estados Unidos, a cultura das pegadinhas tem gerado uma série de tragédias. Em 2020, um influencer de 19 anos perdeu a vida em uma brincadeira que envolvia uma explosão controlada. O vídeo, que prometia se tornar viral, se transformou em uma cena de horror. A adrenalina que move os criadores de conteúdo frequentemente ignora os limites do aceitável. E você, o que acha que deveria ser feito para prevenir que essas tragédias continuem acontecendo? O que se observa é um ciclo vicioso. Quanto mais trágico, mais visualizações. A banalização da vida em nome da fama está se tornando uma norma, e isso é alarmante. A fala de especialistas e as estatísticas podem até ser impactantes, mas o que realmente é necessário é uma mudança de mentalidade. É preciso que todos nós, como sociedade, comecemos a questionar o que realmente valorizamos. Você já refletiu sobre o que considera aceitável quando se trata de humor e entretenimento? Nos próximos meses, será fundamental que influencers e plataformas de mídia social adotem um papel ativo na regulamentação de conteúdo. Se não houver um esforço conjunto para conscientizar sobre os limites do humor, podemos esperar que tragédias como essas se tornem cada vez mais comuns. A verdade é que, ao rirmos do sofrimento alheio, estamos, de certa forma, nos tornando cúmplices, e a conta sempre chega. Assim, ao avaliarmos nossas práticas e o que consideramos engraçado, precisamos lembrar que as vidas humanas não são objetos de entretenimento. Brincadeiras que podem parecer leves têm um peso muito maior do que imaginamos. A vida é feita de escolhas, e escolher rir às custas do outro pode levar a consequências irreparáveis. O que você está disposto a mudar em relação ao seu consumo de conteúdo e às suas próprias ações nas redes sociais? E se eu te dissesse que a linha entre o humor e a tragédia pode ser mais tênue do que você imagina? Enquanto as redes sociais continuam a ser um espaço de entretenimento, a realidade é que muitas vezes as pegadinhas se transformam em cenários de terror. Um exemplo que chocou o Brasil ocorreu em 2021, quando um grupo de jovens decidiu criar um vídeo de pegadinha em uma escola. A brincadeira envolvia uma simulação de incêndio, que parecia inofensiva até que a fumaça começou a se espalhar de verdade. O pânico se instaurou e a evacuação apressada deixou feridos em um clima de desespero. Você já parou para pensar como uma simples ideia de humor pode ter consequências devastadoras? Dados da Confederação Nacional de Municípios mostram que 40% das vítimas de pegadinhas perigosas são jovens que buscam a atenção nas redes sociais. Essa busca por notoriedade, por vezes, ofusca o senso de responsabilidade. O que muitos não percebem é que, em nome da fama, vidas estão em jogo. A tragédia é ainda maior quando consideramos que esses jovens frequentemente não têm consciência das repercussões que seus atos podem causar.
O que você faria se soubesse que sua ação poderia resultar em ferimentos graves ou até mesmo na morte de alguém? Um caso emblemático nos Estados Unidos em 2019 envolveu um influencer que, durante uma transmissão ao vivo, decidiu fazer uma pegadinha com fogo. O que deveria ser uma cena engraçada rapidamente se transformou em um incêndio real, deixando várias pessoas feridas e uma estrutura em chamas. O vídeo, que tinha tudo para ser um sucesso, se tornou um símbolo da irresponsabilidade nas redes sociais. Especialistas em segurança pública, como o Dr. Alan Smith, da Universidade da Califórnia, afirmam que o desejo de viralizar pode cegar as pessoas para o perigo real que estão criando. Você acha que vale a pena correr esse risco por alguns minutos de fama? Ao olharmos para o contexto cultural brasileiro, percebemos que a adoração pelo humor muitas vezes beira a imprudência. O jeitinho brasileiro, que é muitas vezes visto como uma maneira de driblar dificuldades, pode se transformar em uma armadilha quando se trata de segurança. Em 2022, um grupo de jovens em Belo Horizonte decidiu fazer uma pegadinha que simulava um assalto. A ideia, que parecia divertida, resultou em um tumulto que culminou na intervenção da polícia e em uma série de pessoas feridas. A risada inicial se transformou em lágrimas e arrependimentos. Você já se perguntou se essa cultura de improviso pode estar contribuindo para tragédias como essa? Estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística indicam que a maioria das vítimas de pegadinhas arriscadas não tem mais de 25 anos. Essa faixa etária, tão sedenta por validação e reconhecimento, frequentemente ignora os limites do que é aceitável. O sociólogo Carlos Eduardo, da FGV, ressalta a importância de educar jovens sobre os perigos do conteúdo que produzem. É essencial que as novas gerações entendam que a vida não é uma piada, explica. O que você acha que pode ser feito para mudar essa mentalidade? Nos próximos meses, a pressão sobre as plataformas de mídia social para regulamentar e monitorar o conteúdo de pegadinhas deve aumentar. Se não houver uma ação coordenada para educar e prevenir, é provável que tragédias como essa se tornem cada vez mais comuns. A verdade é que, por trás de cada risada, pode haver um sofrimento profundo, uma dor que não se apaga. Assim como no caso do influencer que perdeu a vida em nome da viralização, quando a adrenalina fala mais alto, as consequências podem ser irreversíveis. Você está pronto para repensar suas próprias ações e as de seus amigos nas redes sociais? Ao analisarmos o impacto das pegadinhas, é crucial lembrar que o humor deve ser uma forma de conexão e não uma arma. O que pode ser uma brincadeira para alguns, pode ser o fim da linha para outros. As vidas humanas não são objetos de entretenimento. Pensar na segurança e no respeito ao próximo deve ser prioridade. Você consegue imaginar um cenário onde a risada não precisa custar uma vida? É hora de começar essa conversa e promover mudanças, porque, no final das contas, a vida é feita de escolhas, e escolher a empatia é sempre a melhor decisão. E se eu te dissesse que, em vez de risadas, muitas pegadinhas estão gerando um ciclo de dor e arrependimento? O que deveria ser um momento de descontração e alegria, rapidamente se transforma em um pesadelo que marca para sempre a vida de todos os envolvidos. Um caso que ilustra essa realidade aconteceu em 2023, quando um grupo de adolescentes resolveu fazer uma pegadinha em um parque público. A ideia era simples, simular uma briga entre amigos, mas a situação saiu de controle. Um dos meninos, em um momento de adrenalina, se feriu gravemente ao tentar se defender de um soco que não existia. O que deveria ser uma cena engraçada rapidamente se tornou um verdadeiro drama. Você já parou para pensar no impacto que isso pode ter na vida de uma pessoa? Dados do Centro de Controle de Doenças e Prevenção indicam que as lesões resultantes de pegadinhas têm aumentado em 60% nos últimos anos, refletindo uma cultura cada vez mais impulsiva e desconsiderada. O que muitos não percebem é que, enquanto tentam ganhar likes, estão colocando suas próprias vidas e a de outros em risco. A psicóloga Ana Clara, da Universidade de Brasília, ressalta: a busca incessante por atenção nas redes sociais pode levar a uma desumanização das relações interpessoais. O que você acha que precisa mudar para que as pessoas comecem a ver o valor da vida humana novamente? O fenômeno das pegadinhas perigosas não é apenas uma questão de imprudência individual, mas também um reflexo de um comportamento coletivo.
Em 2022, um vídeo de uma pegadinha que simulava um acidente de carro se tornou viral, mas não pelo motivo esperado. Ao invés de risadas, o que se ouviu foram gritos de desespero. O motorista que conduzia o carro, que pensava estar participando de uma brincadeira, acabou sendo agredido por pessoas que acreditavam que se tratava de um ato criminoso. A situação culminou em uma abordagem policial e o jovem foi preso por um crime que não cometeu. Esse incidente nos faz refletir. Até onde a busca por viralização pode levar as pessoas a ignorar a realidade ao seu redor? Além disso, a tragédia de uma pegadinha pode reverberar por muito mais tempo do que imaginamos. Em 2020, um influencer popular fez uma brincadeira em que simulava um sequestro falso. O que deveria ser uma cena de comédia se transformou em um evento que traumatizou uma comunidade inteira. O medo e a desconfiança gerados pela situação levaram semanas para serem superados. O que muitos não percebem é que, enquanto as câmeras registram as risadas, as consequências são sentidas por todos. Você já se perguntou como se sentiria se fosse uma dessas pessoas que testemunhou um momento tão traumático? A responsabilidade não recai apenas sobre os criadores de conteúdo, mas também sobre as plataformas que os hospedam. Nos próximos meses, a pressão sobre as redes sociais para que implementem diretrizes mais rigorosas deve aumentar. Se as plataformas não tomarem uma atitude, a tendência é que o número de tragédias relacionadas a pegadinhas continue crescendo. Segundo uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, 55% dos entrevistados acreditam que as redes sociais devem ser responsabilizadas pelos conteúdos perigosos que permitem viralizar. O que você pensa sobre isso? Até que ponto as empresas devem ser responsabilizadas pelo comportamento de seus usuários? Ainda mais alarmante é o fato de que, em muitos casos, as vítimas são jovens que, na ânsia de ganhar notoriedade, acabam se colocando em situações de risco. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais mostra que 70% dos adolescentes que se envolvem em pegadinhas perigosas não têm noção das consequências. O que deveria ser uma diversão saudável se transforma em um jogo perigoso. Você já considerou como isso pode afetar a vida de um jovem que apenas deseja ser aceito em um grupo? A cultura do viralizar a qualquer custo precisa ser revista. O que muitos veem como uma simples diversão pode se transformar em uma tragédia que impacta famílias inteiras. Um caso que chocou o Brasil ocorreu em 2021, quando uma pegadinha envolvendo uma simulação de queda de energia em um shopping resultou em pânico generalizado e feridos. A realidade é que, enquanto o conteúdo ganha visualizações, as vidas envolvidas são tratadas como meros números. Você já parou para pensar que cada visualização representa uma vida que pode ser afetada? Em um mundo onde a busca pela fama pode custar vidas, é hora de começarmos uma conversa séria sobre responsabilidade. A mudança deve começar agora. Se não tomarmos medidas efetivas para educar e conscientizar, podemos enfrentar um futuro sombrio, onde tragédias se tornem cada vez mais comuns. A verdade é que o que começa como uma brincadeira pode terminar em lágrimas e arrependimentos. E você, o que está disposto a fazer para garantir que a vida humana não se torne mais uma peça em um jogo de humor irresponsável? E se eu te dissesse que por trás de cada risada existem histórias de dor e arrependimento que muitos preferem ignorar? O que deveria ser um momento de descontração e alegria, rapidamente se torna um pesadelo que marca para sempre a vida de todos os envolvidos. Um caso emblemático aconteceu em 2023, quando um grupo de adolescentes resolveu fazer uma pegadinha em uma festa de aniversário. A ideia era simples: simular um ataque de zumbis para assustar os convidados. O que começou como uma brincadeira inofensiva rapidamente escalou e gerou pânico. Em meio ao tumulto, uma pessoa caiu e se feriu gravemente, levando ao fechamento da festa e à intervenção da polícia. Você já parou para pensar no impacto que isso pode ter na vida de alguém? Dados do Centro de Controle de Doenças e Prevenção mostram que as lesões resultantes de pegadinhas têm aumentado em 60% nos últimos anos, refletindo uma cultura cada vez mais impulsiva e desconsiderada. O que muitos não percebem é que, enquanto tentam ganhar likes, estão colocando suas próprias vidas e as de outros em risco. A psicóloga Ana Clara, da Universidade de Brasília, ressalta: a busca incessante por atenção nas redes sociais pode levar a uma desumanização das relações interpessoais. O que você acha que precisa mudar para que as pessoas comecem a ver o valor da vida humana novamente?
O fenômeno das pegadinhas perigosas não é apenas uma questão de imprudência individual, mas também um reflexo de um comportamento coletivo. Em 2022, um vídeo de uma pegadinha que simulava um acidente de carro se tornou viral, mas não pelo motivo esperado. Ao invés de risadas, o que se ouviu foram gritos de desespero. O motorista que conduzia o carro, que pensava estar participando de uma brincadeira, acabou sendo agredido por pessoas que acreditavam que se tratava de um ato criminoso. A situação culminou em uma abordagem policial e o jovem foi preso por um crime que não cometeu. Esse incidente nos faz refletir até onde a busca por viralização pode levar as pessoas a ignorar a realidade ao seu redor. Além disso, a tragédia de uma pegadinha pode reverberar por muito mais tempo do que imaginamos. Em 2020, um influencer popular fez uma brincadeira em que simulava um sequestro falso. O que deveria ser uma cena de comédia se transformou em um evento que traumatizou uma comunidade inteira. O medo e a desconfiança gerados pela situação levaram semanas para serem superados. O que muitos não percebem é que enquanto as câmeras registram as risadas, as consequências são sentidas por todos. Você já se perguntou como se sentiria se fosse uma dessas pessoas que testemunhou um momento tão traumático? A responsabilidade não recai apenas sobre os criadores de conteúdo, mas também sobre as plataformas que os hospedam. Nos próximos meses, a pressão sobre as redes sociais para que implementem diretrizes mais rigorosas deve aumentar. Se as plataformas não tomarem uma atitude, a tendência é que o número de tragédias relacionadas a pegadinhas continue crescendo. Segundo uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, 55% dos entrevistados acreditam que as redes sociais devem ser responsabilizadas pelos conteúdos perigosos que permitem viralizar. O que você pensa sobre isso? Até que ponto as empresas devem ser responsabilizadas pelo comportamento de seus usuários? Ainda mais alarmante é o fato de que, em muitos casos, as vítimas são jovens que, na ânsia de ganhar notoriedade, acabam se colocando em situações de risco. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais mostra que 70% dos adolescentes que se envolvem em pegadinhas perigosas não têm noção das consequências. O que deveria ser uma diversão saudável se transforma em um jogo perigoso. Você já considerou como isso pode afetar a vida de um jovem que apenas deseja ser aceito em um grupo? A cultura do viralizar a qualquer custo precisa ser revista. O que muitos veem como uma simples diversão pode se transformar em uma tragédia que impacta famílias inteiras. Um caso que chocou o Brasil ocorreu em 2021, quando uma pegadinha envolvendo uma simulação de queda de energia em um shopping resultou em pânico generalizado e feridos. A realidade é que, enquanto o conteúdo ganha visualizações, as vidas envolvidas são tratadas como meros números. Você já parou para pensar que cada visualização representa uma vida que pode ser afetada? Em um mundo onde a busca pela fama pode custar vidas? É hora de começarmos uma conversa séria sobre responsabilidade. A mudança deve começar agora. Se não tomarmos medidas efetivas para educar e conscientizar, podemos enfrentar um futuro sombrio, onde tragédias se tornem cada vez mais comuns. A verdade é que o que começa como uma brincadeira pode terminar em lágrimas e arrependimentos. E você, o que está disposto a fazer para garantir que a vida humana não se torne mais uma peça em um jogo de humor irresponsável?